Mateus capítulo 1, verso 23. Ela dará luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Eu li o 21 até o 23. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Nós vamos orar mais uma vez, irmãos. Pai querido, nós te louvamos pelo privilégio de estarmos aqui na tua casa. Como é bom cantar louvores ao Senhor e saber que Deus está aqui conosco. Saber que Jesus Cristo nasceu e viveu neste mundo, morreu na cruz para nos salvar e ressuscitou. Obrigado, ó Pai, por tão grande salvação, por esta história de amor que começa no nascimento de Jesus. Que o Senhor Deus nos abençoe nestes domingos, que possamos estudar, relembrar este grande milagre do nascimento de Jesus, e que as nossas vidas possam ser repletas deste amor do Deus presente, do Deus que está aqui, do Deus conosco, do Emanuel. É isso que nós pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém. Todos os anos nós ouvimos história de Natal contada, né? Muitas línguas, diferentes pessoas. E se nós fôssemos resumir essa história do Natal em apenas duas palavras, poderíamos dizer as duas palavras, Deus conosco. Ou uma só, né? Emanuel, que significa Deus conosco. Deus se encarnou. Isso é o resumo do que é o Natal para nós. E nós vamos começar a partir de hoje, o último domingo de novembro e os primeiros domingos de dezembro, até o terceiro domingo de dezembro, falando sobre esse tema, Deus conosco. Como é bom saber que alguém especial vai chegar na nossa casa, ou vai morar na nossa casa, ou vai habitar perto de nós. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, é isso que nós sentimos. Deus não apenas habitou nos céus, mas Ele enviou seu Filho Jesus nessa terra, que se encarnou para trazer a vida a cada um de nós. Isaías 9:6 diz, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele nos visitou no tempo exato, na plenitude de tempo, Ele nos visitou. Gálatas capítulo 4, versículo 4 diz, vindo porém à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Deus, no tempo certo, plenitude do tempo, é no cumprimento do tempo, na hora exata da história, Jesus se encarnou. Deus enviou o seu Filho, demonstra a divindade de Jesus, o Filho de Deus, nascido de mulher, demonstra a humanidade de Jesus Cristo, um Deus que é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Para quê? Para nos resgatar. Versículo 5 de Gálatas 4 diz, resgatar os que estavam sobre a lei. A palavra resgatar dá a ideia de reaver aquilo que lhe pertencia. Nós somos filhos de Deus. Por causa do pecado houve uma separação. Mas Jesus Cristo veio para reaver o que era seu. Adotar, nos resgatou
e receber em adoção de filhos, nos dando esse privilégio, nome de filho de Deus. Não tem melhor notícia do que essa, irmãos. Por isso nós ouvimos dizer, trago boas novas, né, de grande alegria. Em Lucas capítulo 2, 10 e 11. Qual é a boa nova? Hoje nos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Alguém pode estar pensando, mas em novembro falar em Natal? Deveríamos fazer essa mensagem em março, em julho. Nunca deveríamos tirar de vista essa tão grande história da Bíblia, que para as pessoas do mundo é uma fantasia, é uma mentira. Se nós tivéssemos talvez aqui um visitante que não crê na palavra como inspirada por Deus, nesta hora ele já estaria desistindo de nos ouvir. Mas é uma grande mensagem que devemos recordar a cada dia, e as boas notícias que devem nos dar alegria. Salmo 77, versículo 11. Recordo os feitos do Senhor, pois me alegro das tuas maravilhas da antiguidade. Se você olhar esse salmo, você pode abrir a sua Bíblia. Se você olhar esse salmo, parece um salmo pessimista. Ele vem falando das suas angústias, das suas tristezas. Salmo 77. E em certo momento, ele chega no versículo 10, a quase que dizer que Deus se esqueceu dele. Ele diz aqui: disse eu, isto é a minha aflição, mudou-se a destra do Altíssimo. Ou seja, a mão de Deus não está mais sobre mim. A razão da minha dor é porque Deus não age mais. Deus não age mais na minha vida. Não sei quantos de nós já passamos por uma experiência dessa, de dificuldades, de dor, e você fala, olha, parece que Deus não age mais na minha vida. E o que então ele faz nesse momento? Recordo os feitos do Senhor. Eu me lembro das maravilhas que o Senhor fez. E desde o começo, na sua dor, na sua tristeza, ele diz, elevo a Deus a minha voz e clamo para que me atenda. Procuro o Senhor, erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. Ele está buscando a Deus. Esse texto, do começo ao fim, em momento algum ele fala sobre que o seu coração encontrou alegria. Mas eu creio que ele deve ter encontrado alegria. Mas qual é o recurso dele? Em buscar, em recordar de uma boa notícia, recordar dos feitos do Senhor. Isso nos lembra Lamentações, né? Quero trazer à memória o que pode dar esperança. Você já parou para pensar que quando você está diante de um problema, a única coisa que tem na sua memória é o problema? Você está fazendo alguma coisa, está lavando louça, está lembrando do problema, né? Está até trabalhando, lembrando do problema. Nessas horas a gente devia dizer o seguinte: opa, apaga da minha memória o que é ruim. Vou pensar em coisas boas, em coisas que possam trazer alegria. E aí então, ele buscou a direção de Deus, encheu a sua memória de esperança. Eu creio nisso. E irmãos, eu creio que esse tempo do Natal também é um tempo assim. Já ouviram falar aquela história de clima do Natal? Final do ano, acredito que muitos de nós somos tomados de uma diferença, um renovar de esperança. Você fala assim, não, agora vai, vamos acabar o ano bem, ano que vem vai dar tudo certo, né? Você começa a se alegrar. Algumas coisas diferentes acontecem. O comércio começa a abrir, né? Muitas luzes por aí. Você até ganha alguns presentes, tem gente que ganha panetone e vai ficando alegre. E essa ideia de clima de Natal, ela pode ser muito bem aproveitada por nós, não no sentido de esquecermos do significado verdadeiro do Natal, mas para aproveitarmos isso. Ou seja, aproveitarmos esse tempo
para trazer essas recordações de Jesus. É isso que nós queremos fazer aqui nesses domingos, lembrando um pouquinho de Jesus, do que Ele realmente faz por nós. E às vezes a gente fala assim, esse Natal ele distrai a gente, né? Natal não tem um verdadeiro significado. Eu acredito que não, irmãos. Para quem tem o verdadeiro significado do Natal, as coisas que estão aí fora não distraem a gente, mas pelo contrário, quando você olha qualquer coisa desta, você lembra de Jesus. Não é isso que acontece? Você sai pelas ruas e vê algumas luzes por aí. Não querendo forçar, mas você pode lembrar que Jesus é a luz do mundo. Você olha para a luz, você lembra de quem é a luz. Quando você ouve sobre o comércio, sobre compras de Natal, você pode lembrar que o grande presente que nós temos é receber Jesus nos nossos corações, na nossa vida. Tudo. Você pode até olhar para o Papai Noel e lembrar que Deus é muito melhor, né? É o grande Deus que nos dá tantas coisas. Ou seja, associar o Natal com coisas boas que nos lembram de Jesus, de Deus. Agora nós temos que tomar muito cuidado, para que nessa época nós não simplesmente esqueçamos de todas essas coisas. Ou seja, começamos a ter uma expectativa diferente do Natal. Aí você começa a se alegrar com as festas apenas, talvez comece a se alegrar com presentes, com compras, com as reuniões de família, e aí vai o excesso de comida, o excesso de bebida, e tudo começa a distrair do verdadeiro significado do Natal. Aí já não pode mais ir à igreja porque está envolvido com outros compromissos. Esse final de ano é difícil encontrar um dia, né, livre. Aos sábados, formatura, reuniões de família, e às vezes a gente começa a ter tantas atividades. E aí entra esse espírito do Natal mesmo, né? A pessoa, ao invés de aprender em Jesus, talvez ela pense que simplesmente por ser Natal, por ser uma data diferente, a sua vida pode mudar. Isso não é verdade. Eu creio que nenhum de nós está passando por isso, e nem vai passar, eu creio. Mas muitos, eles depositam as suas alegrias em algumas dessas datas. E aí o que acontece? Há uma grande frustração. Ano passado eu li uma parte de uma letra de um homem que já morreu, chamado Assis Valente. É uma letra que a gente às vezes não associa. Porque às vezes você canta uma música, ou você ouve uma música e nem percebe a letra. Mas essa letra, ela é muito triste. Embora seja uma música de carnaval, uma música animada, mas ela é uma letra triste. Anoiteceu, o sino gemeu e a gente ficou feliz a rezar. Papai Noel, vê se você tem a felicidade para você me dar. Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel. E assim, felicidade, eu pensei que fosse uma brincadeira de papel. Já faz tempo que eu pedi, mas o meu Papai Noel não vem. Com certeza já morreu, ou então felicidade é brinquedo que não tem. Você já prestou atenção nessa letra? Pois agora, né? Como que essa letra diz? Papai Noel, você tem essa felicidade para me dar? Parece uma criança triste. E esse homem foi um homem que passou por muita depressão. Ele com problemas de dívida, chegou a tentar suicídio até que um dia ele conseguiu. Tomou um veneno e morreu. Mas você percebe que ele buscava, talvez nesse Natal, a felicidade. E ele chegou a acreditar que essa felicidade não existe. Não é possível. Então esse espírito do Natal, dessa forma, não existe. Não há como, né, você encontrar essa felicidade distante de Jesus. Você percebe que muitos nutrem essa ilusão, esse sentimento de que talvez os problemas vão desaparecer naturalmente, baseado nessa paz, né, que vai aparecer.
Mas, com certeza, nós precisamos buscar Jesus na nossa vida. Ele que veio a esse mundo. O nascimento de Jesus. E Lucas 9 nos diz: eu vim para que tenham vida, e esta vida em abundância, a vida completa. João 10:10. Essa é a vida que nós temos em Jesus. Esse Deus conosco. Eu creio que nós vivemos em tempos de tantas atividades, de tantas pressões para lá e para cá, e a gente esquece dessa simplicidade. O que é o Natal? O Deus conosco. Se a gente imaginar aquelas pessoas quando viram Jesus, quando viram aquele neném, eles poderiam dizer realmente, né, ali, Deus está conosco, se fez carne. Isso muda todas as coisas. Esse grande amor de Jesus em nos resgatar. E Deus está conosco, nunca nos abandonou, transformando os nossos corações, fortalecendo a nossa vida cada dia, modificando, transformando, nos dando paz, nos dando esta força diferente. Qual é o nosso desafio então, irmãos? Nesses dias que são chamados de Natal, né? Que a gente possa, em todo tempo, meditar na palavra do Senhor. Hoje cedo nós estamos falando sobre a importância de lermos a Bíblia. Que pouco tempo que a gente dedica para ler a Bíblia, nós lemos bastante coisa. E que a Bíblia tem uma história completa. Ela não pode ser vista em fatias apenas. Nós temos que conhecer essas histórias da Bíblia, aprender essas histórias, e que a gente tire esse tempo, abra sua Bíblia lá nos Evangelhos, ouça aquela história tão bela, de um Jesus tão diferente do que a gente vê hoje, um Natal tão diferente do que a gente vê hoje. A gente sempre falou que Natal é o consumismo, mas cada vez mais parece tão difícil, né, conviver num mundo cheio de necessidades, de desejos, num mundo que cada vez menos valoriza o que é mais importante, que é esse resgatar da nossa alma, da nossa vida, a transformação do nosso coração. A gente precisa muito desse Deus conosco. Não há nada mais importante do que Deus conosco. E se nós estamos com problemas, todos nós temos problemas, mas se nós estamos passando por dificuldades como esse salmista, no Salmo 77, nós podemos contar as histórias que nos trazem alegria, contar coisas de paz. Vamos aproveitar essa semana para pensar em coisas boas. Natal é tempo de lembrança de passado, né? Histórias antigas. Vamos lembrar essas coisas boas antigas. E essas coisas vão nos trazer alegria. Pense bem, se os seus problemas são realmente tão grandes como você imagina. Quando a gente para pensar, a gente vai realmente ver que a maioria das discussões, dos problemas, são causados por nada. Tem gente que briga por causa da porta da geladeira que ficou aberta. E depois começa a discussão, e aí apela, né? Tá vendo? Eu não queria casar. Vai lá para o outro lado. Quantas discussões que nasceram do nada? Às vezes da nossa falta de amor, nossa falta de atenção para pequeninas coisas.
Certo dia eu conversei com uma pessoa e ela disse que gostava de assistir aquele tal de A Fazenda. Aí eu fiquei tentando entender por que aquela pessoa gostava de tanto de assistir aquele programa. E eu fiquei pensando e cheguei a uma conclusão. Sabe por quê? Porque quando ela assistia aquele programa, ela achava que a casa dela era até uma paz. Não sei quem já viu esse tipo de programa. É uma briga, né? Discussão, e briga porque não sei o quê, por causa do cabelo, porque não sei o quê, e tomou minha água, e essas coisas, não é? Tá certo, né? É assim ainda, né? E a pessoa, quando assiste aquele programa, ela descansa. E essa pessoa que eu estou falando, ela era alguém que realmente discute por tudo. O tempo todo brigando. Por causa do filtro do café, e por causa da água, e por causa do... jogou o lixo para fora, não jogou e tal. E tudo discute. E trazendo à memória só o que pode dar briga, né? Quero trazer à memória alguma coisa que me vai levantar uma confusão na minha casa hoje. Você acorda cedo, o que será que eu posso discutir hoje? E a gente não pode fazer isso, irmãos. Que a gente tenha essa paz de Deus. Deus está conosco. E Ele nos traz a alegria, Ele nos traz a paz. E que Deus esteja nos fortalecendo. Vamos orar, irmãos. Deus querido, nós te louvamos por mais um dia que o Senhor nos dá. Nós agradecemos a Ti, ó Pai, pela Tua palavra. Agradecemos a Ti, ó Deus, porque mais do que qualquer outra história que esteja na nossa história, nós temos esse presente que é o nascimento de Jesus. Algo real, algo que veio mudar as nossas vidas, que veio nos dar a salvação, nos transformar, nos dar a vida eterna, ó Deus. Pai querido, nós pedimos que o Senhor nos ajude, que o Senhor Deus nos faça conhecer mais a Tua palavra, nos faça entender melhor, ó Deus, aquilo que o Senhor Deus tem para nós. Nos ajude a conhecer, ó Deus, as histórias de Jesus, os milagres de Jesus, e tudo isso seja, ó Pai, transformador nas nossas vidas. Nos abençoe nesse final de ano, nos dando força, sabedoria, ó Deus, em todo o tempo. Nos ajude a relembrar o verdadeiro Natal, ó Deus, o nascimento de Jesus, o Deus conosco. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém.